Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RPI Views. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre o que aconteceu na semana, principalmente da reunião do G20. E é claro que eu não vou estar sozinho nessa edição. Seja bem-vindo, João Lucas Duarte. Olá, Luan. Olá, você assinante da RPI. É um prazer estar aqui para poder conversar sobre essa reunião tão importante da cúpula do G20. Bom, e vai ter muita análise, né, João? Com certeza, e análise que vai impactar a política internacional, análise dos temas que vão impactar a política internacional nos próximos meses. Bom, a reunião do Grupo dos 20 aconteceu no Rio de Janeiro, no Museu da Arte Moderna. Aconteceu na segunda, dia 18, e na terça, no dia 19. Você está vendo imagens de alguns líderes que chegou no aeroporto no Rio de Janeiro, como Joe Biden, o presidente francês Emmanuel Macron e também o presidente chinês Xi Jinping. Bom, e eu separei algumas imagens sobre quem são os líderes que participaram dessa reunião. Nós estamos acompanhando na tela, que são o presidente da África do Sul, o primeiro-ministro da Alemanha, o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, o presidente da Argentina, o primeiro-ministro da Austrália, o presidente do Brasil, o presidente Lula, o primeiro-ministro do Canadá, o presidente da China, o presidente da Coreia do Sul, o presidente dos Estados Unidos, também temos o presidente da França, o primeiro-ministro da Índia, o presidente da Indonésia, a primeira-ministra da Itália, o primeiro-ministro do Japão, a presidente do México, o primeiro-ministro do Reino Unido, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Esse grava bem a imagem dele, que é o Sergei Lavrov, porque vamos falar muito dele também aqui. O presidente da Turquia também foi um dos chefes de estados que chegou aqui para participar da reunião do G20. A ausência de Putin foi muito comentada, né, João Lucas? Com certeza. E é interessante saber também o motivo da ausência dele, né? Foram cerca de 19 chefes de estados e governos presentes nessa reunião do G20. Lembrando, o G20 aconteceu durante todo o ano de 2024 aqui no Brasil e terminou agora com essa grande reunião. E aí o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele não veio ao G20, ele mandou o seu representante, isso por conta da guerra na Ucrânia, né, Luan? A gente sabe que o presidente russo Vladimir Putin é pessoa não grata em boa parte do mundo ocidental, inclusive com a condenação pelo Tribunal Internacional Penal da ONU. E o Brasil faz parte desse tribunal, e para evitar causar questões conflituosas, o presidente da Rússia evita, desde o início da guerra, ir a países que fazem parte desse tribunal. Porque caso ele pisasse no Brasil, aí o presidente Lula ia ficar numa situação complicada. Porque o Brasil faz parte desse tribunal, mas ao mesmo tempo tem a Rússia como uma grande aliada. E aí, prenderia ou não Vladimir Putin? Fica essa questão. Então, evitando esses conflitos, essas desavenças, o presidente russo evita aí nesses países, e entre eles está o Brasil. Mas não quer dizer que a situação da relação institucional entre os dois países está abalada. Não. Uma questão que acontece devido ao conflito que existe durante a guerra da Rússia e Ucrânia. Bom, bem dizer que o presidente Lula, se não fizesse o pedido de prisão de Vladimir Putin, sofreria taxações. O Brasil sofreria taxações de vários países, além de ficar mal visto no mundo inteiro, né? Porque não cumpriu a ordem de prisão de Vladimir Putin. Então, a ausência de Putin foi sentida por muitos, mas essa ausência tem um significado. Muitos queriam que ele viesse para que, perdão,
para que ele fosse preso. Essa era a real intenção de vários líderes e chefes de estados. E falando em chefes de estado, João Lucas, a gente comentou nos bastidores que da recepção calorosa do presidente Joe Biden, do presidente da China Xi Jinping e até mesmo do presidente francês Emmanuel Macron. Mas quando chegou Javier Milei, presidente da Argentina, eu nunca vi um semblante tão sério. O ultra da direita argentina com o da esquerda do Brasil. Pois é, o que é que acontece? A gente viu o Lula recepcionar, eu falei, foram cerca de 19, né? 19 chefes de Estado, representantes de instituições muito importantes, como, por exemplo, a União Europeia, a União Africana, e o presidente da Argentina, que é um dos países membros do G20, é uma das 20 maiores economias do mundo, e o presidente Javier Milei veio. Agora, Luan, o interessante é que o presidente Milei ter essa recepção do presidente Lula não diz necessariamente a ver com a ideologia política de ambos, porque o Lula recebeu muito bem outros líderes pelo mundo que têm posições ideológicas completamente diferentes e econômicas também das dele, né? Então, o que a gente vê no G20 é uma multiplicidade de visões e ideologias, o que é comum num mundo multiglobalizado como é o atualmente. Agora, a questão do Milei é pessoal, porque para o nosso assinante que não lembra, o presidente da Argentina, o Javier Milei, já declarou diversas vezes que não tem afeição nenhuma pelo presidente Lula. Inclusive, ofendeu particularmente ele, sua esposa. Então, foram ofensas pessoais, pessoais mesmo. E aí, talvez por esse motivo, o presidente Lula não sorriu. Acho que a gente pode até colocar na tela, se tiver a imagem, porque o Nós Lula estamos sorriu passando as imagens. com todos. Eu não vou nem com quase todos, foi com todos, menos com Javier Milei. Ele foi É, um muito exemplo, protocolar. João, um exemplo é a primeira-ministra da Itália, que é da direita, Exato. e foi um cumprimento amigável, sorrisos para a foto. Mas quando chegou Javier Milei, a situação ficou totalmente diferente. Aquele Milei que você vê lá na Argentina, todo machão, xingando, hoje ficou de cara fechada, na frente do presidente que ele sempre xinga. Os dois cumpriram a diplomacia, isso foi o importante. A gente já viu isso acontecer no Brasil, né? O presidente Bolsonaro lançou uma série de declarações quando era presidente da República que causaram constrangimentos externos para ele e para o país também. Por exemplo, falar mal da esposa do presidente da França, Emmanuel Macron, o que causou, sim, um mal-estar em relação a, a eles, né? Agora é normal, veja, o Bolsonaro era muito próximo de outros presidentes, como Donald Trump, como o presidente de Israel, e o Lula da mesma forma. O Lula e o Macron é uma festa só quando se encontram, né? Mas Formou também até existem meme. desavenças. Exatamente. Exatamente. Existe um caso sério de amor, né? Mas vale lembrar que o presidente francês Emmanuel Macron quer porque quer desfazer aquela parceria com o Mercosul, né? Ele quer priorizar a agricultura francesa e houve até essa conversa numa reunião bilateral com o presidente argentino Javier Milei. É uma situação complicada, né? Nós temos aí, como o João falou, o clima que ficou o Brasil, né? Tensões quando o Jair Bolsonaro xingou a primeira-dama da França, né? Causou um clima muito desagradável, né? Era uma situação aonde que eu posso dizer, desculpe a minha linguagem não formal, em que o presidente Macron é novo e a primeira-dama, Brigitte Macron, é velha. Só que no caso do Brasil, se a gente for comparar, Jair Bolsonaro era velho e a Michelle Bolsonaro era nova. É. Então, assim, Ele fez não um existe comparativo, preconceito. né? Entre a esposa Exatamente. dele e a esposa do Macron. Ficou um clima estranho, um mal-estar. A mesma coisa aconteceu com o Milei e com o Lula. Lembrando que Milley também, igual Jair Bolsonaro, é apaixonado pelo Donald Trump, né? Vamos Ele ver vai, novos inclusive, se capítulos. reunir com o Trump agora, essa semana, também, para discutir a questão
da política econômica externa, mas, pelo visto, quem assistiu o nosso programa sobre a vitória do Donald Trump já deve estar ciente de como é a política externa proposta por ele, né? Muito mais conservadora no quesito dos Estados Unidos para o mundo. Então, valorizar a economia americana em detrimento das outras, e o Javier Milei tem uma sucessão de más notícias chegando a ele. Mas como ele é apaixonado pelo Trump, nada impede, né? Mas vamos seguir aqui falando sobre o G20, porque no discurso de abertura da cúpula do G20, nessa segunda-feira, dia 18, o presidente Lula disse que, abre aspas, o mundo está pior, fecha aspas. Ele fez críticas ao investimento em guerras e destacou sobre a fome e a taxação dos ricos. Vamos falar primeiro, João, sobre a questão do investimento em guerras. Os Estados Unidos, na gestão Biden, faz altos investimentos na Ucrânia com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E o que foi proposto aqui no G20, eu acho que pode ter gerado até um baque para Biden, foi essa frase, né? Porque o mundo está cada vez pior, porque investe em guerras, mas não investe contra a pobreza e a miséria e a fome, que é o principal que deve ser combatido. Exatamente. E a miséria e a fome têm como causa em muitos locais do mundo os conflitos, as guerras. E o interessante, eu vou até destacar um outro ponto, mas para complementar essa questão, Biden veio um dia antes, né, do que estava previsto, para ir à Amazônia. Foi o primeiro presidente americano a pisar na Amazônia, fez uma visita aérea, passou por Manaus e fez uma declaração ali, saído de dentro da floresta, parecendo até muito engraçada a cena, né? Ele sai de dentro da floresta, depois volta, mas ele anunciou um investimento de, me corrija se eu estiver errado, 50 milhões de dólares para o fundo da Amazônia. É 10% do que ele tinha previsto, né? Ele tinha previsto 500 milhões de dólares para o fundo da Amazônia, e o que ele vai cumprir agora é 50 milhões. E o que é interessante, 50 milhões é menos do que os Estados Unidos leva de financiamento para a guerra de Israel por dia. Então, é um governo que se propõe a ser lembrado por esse engajamento nas questões climáticas, mas que, quando a gente traça um panorama geral, é um governo que financiou muitas guerras. E aí o Donald Trump vem com uma nova proposta de dizer que vai encerrar as guerras em um dia. E dentro dessa proposta dele está cortar o financiamento da guerra da Ucrânia, por exemplo. Então, não enviar mais dinheiro para a Ucrânia deixa preocupado o presidente Biden, deixa preocupado o presidente Zelensky da Ucrânia. E, inclusive, Luan, o Biden, na Amazônia, anunciou que ia permitir que a Ucrânia utilizasse um tipo de míssil americano que consegue burlar os sistemas de defesa russo e atingir uma região considerável da Rússia. E aí o Vladimir Putin já disse que, se isso acontecer, vai haver resposta. Então, é contrastante, é até difícil de explicar como é que os líderes se reúnem todos para discutir essas questões de pobreza, de fome, ao mesmo tempo em que financiam guerras pelo mundo. Resumindo, meus amigos, o que o João Lucas falou aqui agora é que, só falando do Biden na Amazônia, no total, pelo comunicado que diz aqui, que foi anunciado 50 milhões de dólares, ao total vão ser mais de 100 milhões de dólares para o fundo da Amazônia. Voltando sobre o financiamento das guerras e quando o Biden autorizou o míssil, eu vou falar o seguinte, meus queridos assinantes. A intenção desse governo é ver a guerra, porque se ele está financiando a guerra desde o início e ainda autorizou, e o Putin vai fazer retaliação, se eu fosse presidente eu não discordaria, essa é uma análise minha, porque você imagina, o Trump, ele quer promover a paz, quer acabar a guerra e quer acabar com o financiamento. O Biden, ele está fazendo financiamento de guerras. Imagina o valor, que falamos isso no RPI Views especial quando o Trump foi eleito. O valor dessa guerra, o tanto de dinheiro que foi distribuído nessa guerra, o que daria para fazer dentro dos Estados Unidos, ou melhor, ter combatido a fome, a miséria, como está se tratando no G20, seria uma maravilha. A intenção, Exato. João, vamos fazer uma análise aqui.
Se isso acontecesse, a Terceira Guerra Mundial já estava garantida. Isso não sou eu que estou falando, são especialistas. É, essa ação do Joe Biden parece o último respiro do governo dele. O Donald Trump vai encerrar o financiamento porque ele enxerga que é um dinheiro que não está trazendo retorno algum para os Estados Unidos. Em outros momentos da história, financiar o Estado americano, financiar outras nações, como por exemplo a Coreia do Sul, que recebeu uma tonelada de investimento americano naquele momento de guerra fria, né, um conflito entre a União Soviética, que estava apoiando ali a Coreia do Norte, e os Estados Unidos com a Coreia do Sul, fazia sentido, porque era manter o poderio social, o poderio cultural em relação a outras nações pelo mundo e, ao mesmo tempo, garantir sua estabilidade como suporte financeiro global, que é os Estados Unidos hoje. Mas existe uma ameaça crescente, que é a China, que cada vez mais vem intensificando seus investimentos em ações que lhes trazem retorno direto, como, por exemplo, a nova rota da seda, que são investimentos que a China faz para facilitar o transporte marítimo entre regiões globais, entre elas o Peru, o Brasil, e aí, com isso, favorecer a economia da China, que já está muito próximo de se tornar a maior economia do mundo. E agora, com a proposta do BRICS, da desdolarização para as transações internacionais, é mais uma ameaça. Então, o Donald Trump vem com a proposta de um novo momento no qual o americano enxerga que financiar a guerra é tirar dinheiro de onde não devia. Os Estados Unidos estão num momento muito delicado de se resguardar. Então, essa é a minha breve análise, nem entra muito no tópico do G20, mas o que é interessante falar é que o G20 é uma discussão sobre tudo isso. Tudo isso está interligado no final das contas, porque o financiamento da guerra tem a ver com a pobreza, tem a ver com a fome, tem a ver com as relações de meio ambiente, de investimentos. Então, tudo, quando se trata de contexto global, é interligado. Não vamos muito longe em questão de guerras. Você, assinante, deve se lembrar, tem muito tempo, né? Quando a gente fez uma cobertura pela RCO das explosões no porto de Beirute, no Líbano. Até então, João, era só uma explosão, a cidade estava tranquila e tudo. E hoje, se você ver como está Beirute, a capital do Líbano, hoje, por causa de guerra. E tem uma frase, enquanto o João estava me falando, eu lembrei de uma frase que é o seguinte: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. É mais ou menos um resumo sobre isso. E vamos trazer aqui um outro ponto do G20. O Brasil custeará 9 milhões de dólares no programa Aliança Global contra a Fome e a Pobreza até 2030. O que surpreendeu muita gente, que foi uma decisão de última hora, é que a Argentina também aderiu a esse movimento. Pois acho que é uma grande vitória para o Brasil. O presidente Lula saiu muito satisfeito disso tudo, Luan, porque essa foi a proposta que ele trouxe durante essa governança de um ano à frente do G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Nós, brasileiros, conhecemos a trajetória do presidente Lula, de toda a sua vida política na luta por essa erradicação da pobreza e da fome. Existem controvérsias em relação aos métodos adotados, é claro, isso sempre é bem-vindo no sistema democrático, como a questão do Bolsa Família, mas a gente não pode contestar jamais, porque os dados nos mostram isso, que ele conseguiu, ele conseguiu erradicar a fome no Brasil. A gente voltou ao mapa da fome, mas estamos caminhando para sair do mapa da fome novamente durante o governo Lula. Então é uma bandeira histórica dele que ele leva para a ONU com muito mais força do que foi durante 8 anos presidente da República. Eu enxergo que esse foi um grande ano de política externa para o governo Lula. De política interna nem tanto, mas de política externa, que ano? E eu vi um discurso muito interessante, não vou lembrar, foi uma jovem que fez,
e ela diz isso, que o presidente Lula ele é mais que um presidente, é uma jovem de um outro país, eu não sei agora qual é o país exatamente, mas ela diz que ele, isso foi durante o G20 social, é mais que um presidente, é um símbolo de uma luta muito importante. E eu acho, Luan, inclusive, já adiantando um pouco nossa conversa daqui a pouco, que o próximo ano do G20, que será na África do Sul, também trará essa temática. Porque assim como nós, aqui na América Latina, a África compartilha uma história de muita pobreza, de muita fome, ocasionada principalmente pelos seus processos colonizatórios de grande exploração. E é isso, é um pedido de uma reparação histórica a quem, durante tanto tempo, explorou e causou esses males, que são os países mais ricos do mundo. E ainda exploram, né? A África Sim, ainda é não deixam. completamente explorada. O Papa Francisco realizou uma mensagem sobre a fome no G20. A mensagem lida, você está acompanhando aí na tela, foi lida pelo cardeal Pietro Parolin. O Papa aborda a necessidade de fundos para o combate à desigualdade e que garante alimentos a todos. Vou ler o pronunciamento aqui do Papa. Abre aspas. É evidente que devem ser tomadas ações imediatas e decisivas para erradicar o flagelo da fome e da pobreza. Tais ações devem ser realizadas de forma conjunta e colaborativa com o envolvimento de toda a comunidade internacional. A implementação de medidas eficazes requer um compromisso concreto dos governos, das organizações internacionais e da sociedade como um todo. A centralidade da dignidade humana dada por Deus, de cada indivíduo, o acesso aos bens essenciais e a justa distribuição de recursos devem ser priorizados em todas as agendas políticas e sociais. Foi a carta que o Papa Francisco escreveu para o G20 que foi lida pelo cardeal Pietro Parolin. Sabe as palavras do Papa, mas a gente ainda tem que ver um esforço, né? Principalmente a Igreja Católica, ela vem trazendo um esforço junto com Francisco sobre o combate à fome, olhar para os oprimidos, pelos necessitados e pelos famintos. Se todos os nossos líderes e chefes de estados pensassem assim, hein, João? Bem utópico, seria o ideal, mas acho que o grande passo foi dado nesse G20, né, com essa discussão. Acho que o presidente Lula conseguiu levar essa discussão em um momento tão conflituoso no mundo, né, com muitas guerras acontecendo. Acho que o momento com mais guerras, depois mais conflitos armados pós Segunda Guerra Mundial, é o que a gente vivencia hoje. E nós precisamos discutir essas questões. Às vezes parece muito distante, Luan. Parece muito distante falar sobre meio ambiente, sobre preservação ambiental, combate à fome, porque de onde a gente está é É fácil longe. falar. Às vezes é difícil enxergar essas questões, mas cada dia mais a gente começa a sentir na pele, por exemplo, a questão ambiental. Você que está em casa deve sentir que existem hoje dias mais quentes do que houveram antes. Você deve sentir esse calor que chega ou a chuva que leva tudo o que tiver pela frente. E isso sim é consequência das mudanças climáticas ocasionadas pela má utilização dos recursos naturais e da alta poluição que é ocasionada, sim, por esses países. Então, o presidente Lula, desde que assumiu o mandato, faz uma série de discursos na ONU e em diversas plataformas internacionais pedindo a reparação desses atos. Porque se foram esses países que causaram fome e pobreza em boa parte do mundo, se foram esses países que levaram a poluição a níveis tão altos, então são eles que precisam se responsabilizar. Essa é uma discussão importante, porque o Brasil tem suas florestas conservadas, porque o Congo tem suas florestas conservadas, mas não existem florestas conservadas nos Estados Unidos, na Europa, como existem aqui, porque lá houve uma série de destruição. Então, toda essa discussão é
mirando nesse ponto principal. Responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. E combater a pobreza passa por diversos fatores, entre eles, inclusive, um que está na carta de interesse do G20, que é a taxação de super ricos. São Super pessoas válidas. que possuem mais dinheiro do que 99,9% da população. Eu estou falando aqui de gente muito rica, de gente que você nem sabe o nome. Eu não estou falando de dono de TV, eu não estou falando de político, eu estou falando aqui de gente com muito, mas muito dinheiro mesmo. E essas pessoas, na maioria das vezes do ano, nem imposto pagam. E quem paga no caso do Brasil, falando aqui, mas isso vale para boa parte do mundo, são os mais pobres. São eles que pagam o imposto. Então é uma discussão que precisa ser levada para frente no Brasil e no mundo. Tanto que o G20 aprovou isso na sua carta de interesse. E só complementando que o que o presidente Lula, que eram as três pautas mais urgentes a ser discutidas, alinhou completamente com a carta que eu li aqui, um trecho do que o Papa Francisco pediu. Então, assim, foi um alinhamento ao combate à fome. Daqui a pouco, me permita só para finalizar, Sim, sim. chamarão o Papa de comunista também. Por mais que Porque já chamam. porque no Brasil existe um grupo que, se você pede justiça social, a erradicação da fome e da pobreza, você é comunista. E automaticamente você não deveria existir. É isso que vem sendo pregado. Então a gente vê aí que, nessa lógica, o Papa é comunista também, assim como o Lula é comunista. E só lembrando que uma coisa muito bizarra, jamais estou fazendo aqui discurso ideológico de religião, mas a maioria das vezes são os evangélicos que não gostam do Papa comunista. Eu não estou falando que o Papa é comunista. E a pior de tudo é a linha ideológica de quem é católico, mas não concorda com as ações do Papa. É uma situação assim, né? O Papa ele tá olhando aos mais necessitados e não satisfazendo os mais ricos. É uma breve análise que eu faço aqui também. João, vamos falar das duas fotos oficiais que renderam também muito assunto, né? Pois é, porque uma foto apareceram algumas pessoas, alguns líderes, na outra apareceram outros líderes e faltaram. Enfim, ficou uma foto incompleta. Acho que vai ter que usar um Photoshop ali para poder juntar todo mundo no final. Bom. Exatamente. Você está acompanhando a primeira foto, a gente até postou no Instagram da RPI. O fundo tá o Pão de Açúcar, né? Uma foto maravilhosa com o tema Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Só que aí, a ausência de três líderes chamou a atenção. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá e a primeira-ministra da Itália. Foi uma situação assim que chegaram atrasados. Bye bye, perdeu a foto, já era, já tiramos. Fica para uma próxima. De acordo com algumas informações e algumas apurações que eu fiz aqui também, eles estavam em reuniões bilaterais, em conversas importantes. Agora você já está vendo a segunda foto. Aí, na segunda foto, meu amigo, também não reuniu ninguém. Porque ficou faltando na imagem os presidentes da Argentina e do México, Javier Milei e Cláudia, que é a presidente do México, o primeiro-ministro do Reino Unido e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Que situação, hein, João? Pois é, mas é comum, acontece. Imagine aí reunir 20 pessoas que são tão poderosas assim e ao mesmo tempo com tantas agendas. É difícil às vezes conciliar tudo e pode acontecer isso, né? Mas pelo visto vai ficar faltando gente nas fotos. Vai que perguntem no futuro onde é que aquela pessoa estava, né? Mas o bom é que ao menos em uma das duas fotos eles apareceram. Exatamente. Se tá difícil até reunir pessoas da família para tirar foto no final do ano, né? Quem dirá num evento desse. Bom, e para encerrar aqui, a gente vai falar que a reunião do G20 ano que vem, 2025, será realizada em Joanesburgo, na África do Sul. Vai ser feito pela primeira vez
e também é a primeira vez a presidência sul-africana que vai estar no poder e vai comandar tudo a partir do 1º de dezembro, quando o Brasil passa o posto. É importante demais a África realizar esse evento do G20, né, o Grupo dos 20, em uma área com uma cultura local. Não estou menosprezando o Brasil, mas é um lugar onde a gente deve olhar com mais atenção, porque a África, queira ou não, é um lugar onde que já foi explorado várias vezes, tem uma cultura e, infelizmente, a maioria dos países que tem lá são pobres, pobres mesmo. A gente não está falando aqui de é pobre, não tem o que comer no café, no almoço, na janta, bem pobre. E a importância dessa reunião ser realizada lá, quais pontos você destaca, João Lucas? Primeiro que a África do Sul é o único país do continente africano a participar do Bloco dos 20. É o único. E a África tem diversos países. Então é uma questão a se pensar, né? Aonde estão esses 20 países mais ricos do mundo? A América do Sul, tirando o pessoal da América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos e México. Se bem que o México é latino também, mas tirando eles, só Brasil e Argentina, né, integram esse grupo. Então a gente tem um monte de países aí, principalmente os que ficam no sul global, que não fazem parte dessas discussões. Mas é muito importante que a África do Sul cedie esse próximo G20. Acho que vai complementar, de certo modo, a discussão que o Brasil trouxe durante a coordenação desse G20. Então, eu acho que ano que vem a gente vai se reunir aqui para conversar. Espero que numa situação global muito mais tranquila, para saber quais foram os temas que a África do Sul levou para o G20. Exatamente. Bom, terminamos essa edição do RPI Views com uma cobertura especial sobre o G20. Se vemos em uma próxima oportunidade, eu agradeço imensamente o João Lucas, que é o nosso, podemos dizer, co-apresentador do RPI Views oficialmente, por mais uma participação. Se vemos em breve então, João. Sim, Luan, até o nosso próximo encontro aqui no RPI Views, sempre com conversas muito importantes. Bom, quero destacar também, a gente realizou algumas publicações sobre o G20 no Instagram, o QR Code está aparecendo na tela, você também está vendo. Algumas imagens que a gente colocou sobre as curiosidades do G20, os chefes de Estado presentes no Brasil, a foto oficial. Então, assim, a gente foi colocando na medida para o pessoal também conhecer, e muitos não sabem o que é G20, e a gente decidiu colocar para que eles adquirirem conhecimento. De antemão, eu peço perdão pela minha voz, que embarcou algumas vezes. Quando a garganta se irrita e a gente começa a ficar gripado, é complicado, mas é compreensível. O RPI Views termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, João, pela sua participação. Se vemos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.